Fala, meus amigos, mais uma edição do Papo de Alvinegro na área. Estamos aqui em pleno sábado, dia 25 de janeiro de 2025. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alvinegro, minha amiga Alvinegro, torcedor de outros clubes. Sua presença aqui é muito importante para o canal, para o crescimento do canal. E vamos de notícia, porque nós temos um dia movimentadíssimo e não pelas razões que nós queríamos, que nós desejamos, né? Como eu tenho dito há bastante tempo aqui no canal, mas é o que está acontecendo e aí é o que a gente tem que trazer, beleza? Vamos lá. Primeiro vamos com as ofertas oferecidas para os atletas do Botafogo. Neste sábado veio à tona pelo canal do Medeiros, né? Importante setorista do Botafogo, um cara que consegue apurar muito bem as notícias do time, que o Igor Jesus teria recebido uma oferta do exterior, não foi especificado qual país, qual origem, de qual campeonato, de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. E, complementando, o cuiabano teria recebido uma oferta de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em metas do Fenerbahçe da Turquia. Vamos debater um pouquinho essas duas notícias, essas duas ofertas, porque sim, para mim são mundos diferentes. Na minha opinião, existe um mundo em que você pode pensar em aceitar uma e simplesmente abortar qualquer opção de venda da outra. Vamos focar no Igor Jesus. Igor Jesus, um jogador de 23 anos, chegou muito bem no Botafogo, se encaixando muito bem no esquema do Arthur Jorge. Um centroavante que tem velocidade, que faz bem o pivô, que tem um bom cabeceio, que tem uma boa finalização, ou seja, é um centroavante praticamente completo. Só se você pensar um pouco bem, a finalização dele talvez de longa distância não seja muito boa, talvez ele possa ter um traço de perfeccionismo muito avançado e aí ele pode perder um ou outro gol, como aquele gol que ele perdeu contra o Vasco, por exemplo. Vocês lembram do 3-0? Então, mas mesmo assim é um jogador assim que dificilmente tem lesão. Nesse período de 6 meses que ele está no Botafogo, não desfalcou o time em quase nenhuma partida, enquanto esteve disposto fisicamente, vamos botar assim. Então, assim, eu encaro essa negociação com dois olhares. O primeiro são conflitantes. O primeiro é: nós temos um atacante que veio com zero custo, né, tirando as partes burocráticas de luva e tudo mais, e que pode ser vendido por simplesmente 186 milhões de reais para um atleta de 23 anos. A gente tem que pensar nisso porque é um atleta que, além do que nós falamos, de todo o destaque dele, ele tem já uma idade avançada para ser comprado por um alto valor por times europeus. O que eu quero dizer com isso? Talvez mais para frente, se a gente for pensar em termos de ganhos financeiros e de sustentabilidade do time, talvez não tenha outro momento ideal para vender o Igor Jesus. Nós somos campeões da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e o cara foi ingressado na seleção nesse meio tempo. Em pouco tempo ele conseguiu uma vaga na seleção, inclusive marcando gol. Acredito que ele vai ser convocado outras vezes se, quando houver o regresso do time principal, ele performar bem. Esse jogador, como eu disse, não terá outro momento de protagonismo como este. Pelo menos é o que a gente projeta, porque essas coisas são difíceis de acontecer. Você ter 2 títulos dessa relevância simultaneamente, você conseguir ir bem em convocações de seleção do seu país. Então, financeiramente, a gente tem uma ótima oportunidade para fazer grana com ele, e é uma das coisas que a SAF do Botafogo coloca: vamos vender muito e também comprar muito. Por outro lado, eu acho que se houver mesmo uma direção de venda do Igor Jesus, a gente precisa de uma reposição à altura. Por que eu estou falando isso? Tínhamos Tiquinho Soares, que apesar de todo o ano de 2024 dele ter sido apagado, ele é um cara que sempre teve habilidade, sempre foi um ótimo suplente. Eu nunca achei que ele foi um
um reserva ruim, né? Pelo contrário, quando ele entrava, ele conseguia segurar um pouco a bronca, né? Não estava nos seus momentos físicos melhores de carreira, nem no Botafogo, obviamente, mas sempre foi um cara ali que tinha confiança do torcedor, que o torcedor sabia da habilidade dele, e esse cara já saiu. Nós não temos centroavante agora, só o Igor Jesus. Então, se o Botafogo pretende aceitar essa ideia, ou tenta, ou pensa em aceitar essa ideia de venda do Igor Jesus, ele tem que ter pelo menos um nome de destaque engatilhado. Um nome de destaque. Seja o Arthur, que a gente tem comentado do Benfica, era o Coutinho Hernandes, mas pelo pedido salarial ele não viria. Então nós precisamos desse atleta já fechado numa eventual venda. Não adianta você vender um centroavante, acabar com a centroavância e ter problemas como o Flamengo está tendo. O Flamengo tinha Gabigol, Pedro e Carlinhos. O Gabigol foi pro Cruzeiro, o Pedro está machucado e o Carlinhos provavelmente não vai continuar no time. O time está sem centroavante. No caso do Palmeiras, ele só tem o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes, mesmo recebendo algumas sondagens, provavelmente não será vendido, e é um nome que a torcida já não espera tanto, é um nome que já está abaixo na expectativa da torcida. Então, assim, o Igor Jesus é sim um cara que pode mudar uma partida. Então, assim, se houver esse avanço na ideia da venda, tem que ter um nome engatilhado, pelo menos um. Na minha opinião, se ele sair, dois centroavantes têm que ser contratados e um de ponta. Um de ponta. O Botafogo hoje trabalha no esquema de 4-3-3 com um meia. É basicamente um 4-2, os quatro defensivos, dois volantes, um meia bem adiantado, dois pontas e o centroavante. Que o quarteto ali sempre fica conversando no campo, né? Pelo menos é o esquema que a gente viu acontecer até o final do ano passado, né? Porque esses jogos alternativos não contam do Carioca. Então tem que ter sim nomes engatilhados. Não pode perder tempo em relação a isso, porque apesar da Supercopa ser talvez menosprezado pela diretoria ou pelo planejamento, temos uma Recopa também e daqui a pouco Brasileiro e Libertadores estão batendo na porta. Então, não, eu acho que se for fechar, e que é uma proposta, uma baita proposta financeira, e se for fechar tem que ter nome engatilhado. Esse é o meu ponto. Não sou contra a venda, mas precisa dessa cláusula interna, vamos dizer assim. E sobre o Cuiabano, eu já acho o valor muito baixo. Eu já acho que não tem que vender ele. É um cara muito bom, um cara que é muito promissor, um jogador assim que é muito físico também. O Botafogo precisa de jogadores físicos. Foi o grande diferencial que ele teve no ano passado em relação à longevidade dos jogos, a quantidade de jogos. O Botafogo jogou 76 jogos, se não me engano, no ano passado, e tipo, muitos poucos realmente machucaram de forma grave. A gente tem o Júnior Santos e o Eduardo, só que o Eduardo já vinha com problemas há muito tempo, e o Júnior Santos foi uma fatalidade, e foi por conta da sequência de jogos. Mas depois vieram suplentes e a gente conseguiu administrar isso internamente. Mas eu não acho que o Cuiabá tem que ser medido. Para mim são valores muito baixos. Eu começaria a conversa na faixa dos 10 milhões para cima. Ah, pode ser exagero, é lateral, mas cara, é um cara que é importante para o grupo e é um ótimo suplente. O Alex Telles pode me machucar, já é um cara mais experiente. O Cuiabá poderia sim pegar o lugar dele com tranquilidade. E é um cara identificado com o clube, né? Um cara que, pô, veste a blusa de 95, é um cara que, pô, já postou declaração pro time na rede social. Então, assim, tanto ele quanto o Igor Jesus são dois jogadores identificados. Então, muito cuidado. Eu não venderia por esses valores, tentaria subir pelo menos para 10 milhões. Pode ser, 10, sei lá, 8 milhões fixos e 2 em metas fáceis de serem batidas, mas tem que ser por aí, na minha opinião. E falando também um pouco de técnicos, né, o GE trouxe uma apuração que o Botafogo tem três nomes. Três nomes já como os pretendentes, né, oficiais, que seria o Vasco Matos, que nós já trouxemos aqui no canal, falando sobre o jeito dele jogar, é um cara que pode se adaptar a outros esquemas táticos, mas é um cara muito defensivo, ele seria um cara para recolher mais o time e sair em contra-ataque. Eu não sou muito adepto disso, a gente usou muito dessa arma, né, dessa possibilidade com o Luiz Castro em 2023 até o momento que ele saiu, depois o time se perdeu, enfim.
É um tipo de jogo que é fácil você neutralizar a partir do momento que você treina um pouco. Então o jogo ofensivo com a bola no pé já é mais difícil você adivinhar. Então eu seria o nome dos três que eu não gostaria. Além deste, temos Rafa Benítez e Tata Martino. Entre os dois, eu gostaria muito do Rafa Benítez, cara. O Rafa Benítez vindo aqui seria tipo assim um ponto de exclamação em relação à questão de mudar de nível, mudar mesmo de, de categoria de investimento, de categoria de seriedade, de planejamento, porque, poxa, é um cara que já ganhou Champions League pelo Liverpool em 2005, tinha um jogo, uma jogabilidade muito maneira, ele já ganhou Mundial de Clubes pela Inter, é um cara que, assim, tem experiência no futebol europeu em larga escala, em muitos anos, até pouco tempo estava no Everton, na Inglaterra, então, assim, cara, eu acho que ele sobraria aqui. O Tata Martino é um cara que eu acredito que ainda não pensa em voltar para o futebol sul-americano, e não tem tanto destaque quanto o Rafa Benítez, então, entre os dois, eu acho que pela questão de gestão de grupo, pela questão de impacto, pela questão dos jogadores sentirem que estão sendo comandados, porque isso existe, por um técnico desse calibre, eu apostaria nele se ele abraçasse o projeto, né? O cara tem que querer vir também, a gente tem que lembrar desse fato, né? Não adianta a gente, pegar o melhor nome possível, sendo que, tá difícil de convencer ele não quer muito, tá pedindo demais de dinheiro, então assim, se ele quiser vir, se ele aceitar o projeto, se ele achar interessante, pra mim o nome é ele. Show? Vamos esperar aí quais serão os próximos passos, mas a etapa de entrevista acabou. Estamos entre esses três nomes, né? Segundo o GE. E segundo também esse próprio portal, temos o Wendel. O Wendel, ele assinou o seu contrato, ele realmente vai vir em junho. Eu estava com expectativa de ver ele agora, mas felizmente temos uma posição já privilegiada de atletas no meio de campo, assim, na parte da volância, não na parte da criação, que é essa que a gente tem que tomar mais cuidado e ter não tanta cautela, mas sim já ser um pouco mais agressivo no mercado, para pelo menos ter um. A gente está com zero, né? O Wendel, ele assinou seu contrato para junho de 2025, com término em junho de 2029, com a multa de 1,6 bilhão de reais para qualquer time que queira tirar ele. Ou seja, o Botafogo vem investindo alto em seus atletas, e nesses atletas ele tá botando uma multa alta, que eu acho bacana. Eu acho que é um cara que vai desenvolver muito bem o futebol aqui. A gente não acompanha muito no Zenit porque não é um campeonato muito chamativo, não participa de Champions League, enfim, mas é um cara que vem para agregar, um cara que sempre teve um grande potencial. Acredito também que o fato do Arthur vir para cá, eles vão poder também explicar um pouco dessa questão de jogo, como eles jogavam lá, se pode trazer, pode agregar alguma coisa ao time que já vai estar aí. E assim, eu acho que nós temos contratos de peças interessantes, né? A questão do goleiro, a questão dos dois zagueiros, eu acredito que sejam reposições interessantes, não de impacto, porque não vai ser sempre assim, mas eu volto a bater na tecla, a gente precisa de um meio de campo de ofício. Não adianta a gente ficar, às vezes, improvisando o Savarino ali toda hora, porque ele não vai corresponder sempre. Podemos fazer isso uma vez, duas vezes, mas não sempre, né? Apesar dos gestores não acharem importante essa Supercopa, ou Carioca, ou até a questão da Recopa, eu acho que isso você tem uma conexão com o torcedor de ganhar dois grandes títulos e tentar dar continuidade a essas conquistas. Se a gente embala, por exemplo, uma Supercopa, uma Recopa, eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo vai falar assim, pô, não foi só um ano, não foi só a, aquele raio que caiu uma vez no mesmo lugar. Apesar de não serem títulos, né, importantes da forma que outros são, sabe? E também, por exemplo, o Carioca, não ganhamos desde 2018, então existe esse atraso, né, essa questão de atraso que incomoda o torcedor, né, essa questão também de falta de empatia, né, falta de sensibilidade com o que o torcedor anseia. Mas quem somos nós, às vezes, também para criticar um planejamento que ano passado deu muito certo, em 2023 teve aquela derrapada por conta de questões psicológicas, enfim. Mas essa cautela deveria ser adotada sim. A Supercopa é um campeonato importante, apesar de ser um jogo só. É contra um rival local, né? O Racing, por exemplo, que é o nosso adversário na Recopa, já vem um pouco desmontado. O primeiro jogo é lá e o segundo é aqui. Cara, a gente tem totais condições de ganhar.
né? Mas pensando também em toda a temporada, a gente precisa primeiro de um técnico que implemente um estilo de jogo, porque nós vamos jogar contra o Flamengo sem estilo de jogo nenhum, ou das memórias que o Arthur Jorge deixou em 2024, porque o Carlos Leiria é o cara que vai comandar o time amanhã e provavelmente vai estar no gramado contra o Fluminense e depois contra o Flamengo. Ou seja, não existe o comando técnico ainda, aquela comissão permanente não existe mais, né? Ele é um treinador do sub-20. Então, assim, me preocupa um pouco. Eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz já é um grupo que já está tendo esquemas táticos interessantes. É um time que ataca bastante, que sufoca um pouco o adversário. E se o Botafogo não tiver pelo menos um horizonte à sua frente que o guie, acho que vai ser muito difícil conquistar essa Supercopa. O Carioca nem se fale. Eu acho que se não ganhar amanhã, cara, ganhar, não é empatar, não é ganhar, porque vamos enfrentar o lanterna do campeonato. Se não ganhar amanhã, eu acho que a gente fica na Taça Rio e acabou mesmo. Não vai ter nem chance de ir pra semifinal, o que novamente seria uma vergonha. Ah, mas no link pro Carioca, cara, não importa. Você tem um orçamento X, os outros times têm um orçamento Y. O máximo que se chega perto dos 4 que estão na Série A é o Volta Redonda que está na Série B. E ele perdeu hoje pro time principal do Flamengo. A gente está abaixo do Volta Redonda, por exemplo? Eu não acredito, né? Só digo com o time principal, não com esse alternativo. Show de bola? Vamos terminando aqui mais uma edição. Amanhã eu venho com o pós-jogo do, do, dessa próxima rodada do Carioca. Espero que o time consiga evoluir pelo menos um pouco, consiga extrair alguma coisa de interessante, porque os últimos jogos, até no jogo contra a Portuguesa, foi assim uma dificuldade para te prender a assistir o jogo, né? E na minha opinião o time já tinha que voltar contra o Bangu para dar um ritmo de jogo, porque voltar num clássico contra o Fluminense na quarta-feira e perder já é uma pressão enorme para jogar contra o Flamengo, que vale taça, né? Temos que lembrar. Valeu, galera. O Papo Alvinegro fica por aqui. Até mais.